Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem manter uma serenidade inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando, enquanto outras entram em pânico com o menor sinal de turbulência? Existe algo que diferencia radicalmente aqueles que navegam pelas tempestades da vida com paz sobrenatural, daqueles que são constantemente devastados por ondas de ansiedade que parecem impossíveis de controlar? Se neste exato momento sua mente está sendo bombardeada por preocupações que se multiplicam como vírus, se você sente como se estivesse preso em uma montanha-russa emocional que nunca para, se a ansiedade tem roubado seu sono, sua alegria e sua capacidade de desfrutar da vida que Deus planejou para você, saiba que não chegou até aqui por coincidência. Existe uma revelação poderosa escondida nas páginas das Sagradas Escrituras que tem o poder sobrenatural de fazer a ansiedade mais persistente simplesmente evaporar diante da autoridade divina contida em uma única passagem bíblica. Ao longo de 2000 anos de cristianismo, milhões de pessoas descobriram que existe um versículo específico nas Escrituras que opera como uma chave mestra capaz de desbloquear instantaneamente as prisões mentais onde a ansiedade nos mantém cativos. Este não é apenas mais um texto inspirador que oferece consolo temporário, mas uma ferramenta espiritual tão poderosa que a própria ansiedade não consegue resistir à sua influência transformadora. Quando aplicado corretamente, segundo os princípios que Jesus mesmo demonstrou durante seu ministério terreno, este versículo produz resultados tão dramáticos e imediatos que até mesmo os céticos mais obstinados ficam perplexos diante da evidência inegável de sua eficácia. Os ensinamentos de Jesus sobre paz mental não eram filosofias abstratas, destinadas apenas a estudiosos religiosos ou místicos contemplativos. Eram instruções práticas e específicas para pessoas comuns que enfrentavam as mesmas batalhas mentais que você enfrenta hoje. Quando o Salvador falava sobre paz, que excede todo o entendimento, quando ele prometia que seus seguidores não precisavam viver atormentados por preocupações, quando demonstrava autoridade absoluta sobre tempestades tanto literais quanto figurativas, ele estava revelando princípios espirituais que podem ser aplicados imediatamente por qualquer pessoa, independentemente de seu nível de maturidade religiosa ou conhecimento teológico. A oração, quando compreendida e praticada segundo os padrões estabelecidos por Jesus, não é uma conversa unilateral com um Deus distante e indiferente. É a ativação de protocolos divinos que conectam nossa humanidade limitada com recursos celestiais ilimitados, que transferem nossa ansiedade humana para o controle soberano de aquele que nunca foi surpreendido por nenhuma crise e que já possui a solução para cada problema antes mesmo que ele se manifeste em nossa realidade temporal. Através da oração bíblica autêntica, descobrimos que temos acesso direto a uma fonte inesgotável de paz que opera independentemente de nossas circunstâncias externas. Existe um versículo particular nas Escrituras que funciona como um interruptor espiritual, capaz de desligar instantaneamente os circuitos neurais que geram ansiedade e ativar simultaneamente os sistemas divinos que produzem tranquilidade sobrenatural. Este versículo não é uma fórmula mágica que funciona por repetição mecânica, mas uma revelação profunda sobre a natureza de Deus e nossa relação com Ele, que, quando compreendida corretamente, transforma nossa perspectiva fundamental sobre preocupação, medo e controle. Milhares de pessoas ao redor do mundo já testemunharam o poder extraordinário deste versículo específico, experimentando libertação completa de transtornos de ansiedade que haviam resistido a anos de terapia, medicação e outras formas de tratamento. Não estamos falando de alívio temporário ou melhoria gradual.
mas de transformação instantânea e duradoura que redefine completamente a experiência mental de quem aplica corretamente os princípios contidos nesta passagem sagrada. Você está prestes a descobrir não apenas qual é este versículo transformador, mas como Jesus aplicava seus princípios de maneira prática, como a ciência moderna confirma sua eficácia e como você pode experimentar pessoalmente o poder de fazer a ansiedade simplesmente desaparecer diante da autoridade divina contida nesta revelação bíblica extraordinária. A descoberta que você está prestes a fazer tem suas raízes nos momentos mais íntimos da vida de oração de Jesus, quando ele se retirava para lugares solitários, não apenas para comungar com o Pai, mas para demonstrar aos seus discípulos que existe uma dimensão de relacionamento com Deus, onde a ansiedade simplesmente não consegue sobreviver. Estes momentos não eram rituais religiosos vazios, mas sessões de treinamento intensivo onde o mestre estava estabelecendo padrões eternos de como acessar a paz divina que transcende qualquer turbulência temporal. Mas antes de revelarmos este versículo poderoso e como aplicá-lo de maneira que produz resultados imediatos e mensuráveis, precisamos fazer algo que Jesus considerava absolutamente fundamental antes de qualquer revelação significativa: preparar nossos corações através da oração. A oração não é simplesmente uma tradição religiosa que seguimos por obrigação cultural ou uma conversa unilateral que oferecemos a Deus na esperança de que Ele esteja prestando atenção. É literalmente a tecnologia espiritual mais avançada disponível para seres humanos, o meio através do qual nossa realidade limitada se conecta com possibilidades ilimitadas, o canal que permite que o poder sobrenatural flua da eternidade para nossa experiência temporal de maneira prática e transformadora. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não estava apenas oferecendo um modelo de palavras bonitas para recitar em momentos de dificuldade. Estava revelando a mecânica fundamental de como o reino dos céus opera na terra, como as leis espirituais que governam a paz divina podem ser ativadas através de comunicação específica e intencional com o Criador do universo. A oração é o que recalibra nossa frequência mental para sintonizar com a mesma paz que sustentou Jesus durante a tempestade no Mar da Galileia, durante as horas de agonia no Getsêmani, durante os momentos de incompreensão e rejeição que poderiam ter devastado qualquer pessoa comum. Neste momento, quero convidar cada um de vocês a participar comigo de algo profundamente poderoso. Vamos orar juntos agora mesmo, porque acredito que Deus quer fazer algo sobrenatural em sua mente e em suas emoções, enquanto exploramos este versículo extraordinário. Não importa onde você está assistindo este vídeo, se está em casa lutando contra pensamentos ansiosos, no trabalho enfrentando pressões que parecem insuportáveis, ou em qualquer lugar onde a ansiedade está tentando roubar sua paz, Deus está presente e pronto para intervir de maneira que vai deixar você absolutamente assombrado com seu poder e fidelidade. Deixe sua petição de oração específica nos comentários abaixo agora mesmo. Seja completamente transparente sobre suas lutas com ansiedade, seus medos mais profundos, seus ataques de pânico, suas preocupações obsessivas. Nossa comunidade de fé se compromete a interceder individualmente por cada necessidade compartilhada, porque sabemos que quando crentes genuínos se unem em oração por libertação da ansiedade, o poder de Deus se manifesta de maneiras que desafiam toda explicação natural. Não tenha vergonha de expor sua vulnerabilidade, pois é exatamente através da humildade e da honestidade que Deus opera seus maiores milagres de cura interior. Se você sente que Deus dirigiu seus passos até este vídeo para receber libertação da ansiedade que tem atormentado sua vida, se seu coração já está se aquietando apenas por estar aqui,
demonstre sua fé deixando um like neste momento. Este simples gesto é muito mais que um botão de aprovação. É uma declaração profética de que você está aberto e expectante para receber tudo o que Deus quer fazer em sua vida através desta revelação. Cada like que você deixa ativa uma frequência de fé que prepara seu coração para experimentar o milagre que está prestes a acontecer. E se você ainda não faz parte da nossa família espiritual, inscreva-se no canal imediatamente e ative o sininho das notificações. Quando você se inscreve, está se conectando com uma comunidade de pessoas que, assim como você, foram libertos da prisão da ansiedade através dos ensinamentos poderosos de Jesus Cristo. Temos uma biblioteca completa de revelações bíblicas que continuarão fortalecendo sua mente, curando suas emoções e estabelecendo uma paz permanente que nenhuma circunstância externa jamais poderá abalar ou destruir. Agora, com nossos corações preparados através da oração sincera, com nossa fé declarada através do like e nossa comunhão fortalecida através da inscrição, estamos prontos para descobrir o versículo que tem autoridade absoluta sobre qualquer forma de ansiedade. Prepare-se para testemunhar com seus próprios olhos como a ansiedade simplesmente não consegue resistir ao poder transformador contido nesta passagem sagrada. O versículo que destrói a ansiedade instantaneamente. Existe um versículo nas Sagradas Escrituras que funciona como uma bomba nuclear espiritual contra a ansiedade. Uma passagem tão poderosa que literalmente desarma os mecanismos neurológicos que geram preocupação, medo e pânico em questão de segundos. Este versículo não é uma descoberta recente ou uma interpretação moderna das Escrituras, mas uma arma espiritual que Jesus Cristo utilizava consistentemente para manter uma paz inabalável, mesmo quando enfrentava as pressões mais extremas que qualquer ser humano já experimentou na história da humanidade. Isaías 26:3 declara com autoridade absoluta: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Esta não é simplesmente uma promessa consoladora ou um versículo inspirador para momentos de dificuldade. É literalmente uma fórmula divina que revela a mecânica exata de como acessar uma dimensão de paz que não depende de circunstâncias favoráveis, resolução de problemas ou mudanças externas para se manifestar em nossa experiência consciente. Quando Jesus demonstrava uma serenidade sobrenatural durante tempestades literais e figurativas, ele estava aplicando precisamente os princípios contidos nesta revelação profética. O poder devastador deste versículo contra a ansiedade reside na sua revelação sobre a natureza fundamental da paz divina. A palavra perfeita, no original hebraico, significa completa, inteira, sem falta de nada, indicando uma paz que não possui vulnerabilidades ou pontos fracos que a ansiedade possa explorar. É uma paz blindada espiritualmente, impermeável a ataques mentais, resistente a circunstâncias adversas e completamente independente de fatores externos para sua manutenção. Quando nossa mente está operando sob a influência desta paz perfeita, a ansiedade simplesmente não encontra superfície onde possa se fixar ou crescer. A expressão propósito firme revela o segredo técnico de como ativar esta paz instantaneamente. No hebraico original, esta frase descreve uma mente que está apoiada, sustentada, estabelecida em Deus, de tal maneira que se torna imóvel diante de turbulências. É como uma rocha maciça que permanece inalterada, mesmo quando tsunamis emocionais tentam deslocá-la. Jesus demonstrou este princípio quando dormiu tranquilamente durante uma tempestade que aterrorizou pescadores experientes, quando manteve compostura total durante julgamentos injustos, quando permaneceu em paz, mesmo sabendo que enfrentaria a crucificação. O que torna Isaías 26:3
Uma arma tão eficaz contra a ansiedade é que ele ataca a raiz do problema em vez de apenas tratar sintomas superficiais. A ansiedade prospera quando nossa mente está fragmentada, saltando caoticamente entre preocupações passadas, medos presentes e terrores futuros. Mas quando aplicamos este versículo corretamente, nossa mente se torna firme, unificada, focada, estabelecida em uma única realidade, a confiabilidade absoluta de Deus. Esta unificação mental cria uma frequência espiritual que é literalmente incompatível com a ansiedade. A promessa de que Deus conservará aqueles que confiam nele revela que estamos lidando com uma proteção ativa, não passiva. A palavra hebraica sugere guardar como sentinela militar, proteger contra invasões inimigas, manter seguro através de vigilância constante. Quando ativamos Isaías 26:3 através de confiança genuína, o próprio Deus assume a responsabilidade de manter nossa mente em estado de paz perfeita, repelindo automaticamente qualquer tentativa de ansiedade de invadir nosso espaço mental. Jesus aplicava este princípio de maneira tão consistente que seus discípulos ficavam perplexos com sua capacidade de permanecer sereno em situações que os deixavam aterrorizados. Quando ele disse, "Não se turbe o vosso coração", não estava oferecendo conselho psicológico, mas revelando uma realidade espiritual, que é possível viver em uma dimensão onde a ansiedade simplesmente não tem acesso. Esta dimensão é acessível através da aplicação prática de Isaías 26:3, que funciona como uma chave mestra para a paz perfeita que Jesus prometeu a todos os seus seguidores. A ansiedade não consegue resistir a este versículo, porque ele ativa forças espirituais que operam em frequências superiores às dimensões onde a preocupação e o medo podem existir. É como tentar manter gelo em um forno, impossível devido à incompatibilidade fundamental das naturezas envolvidas. Se você já experimentou paz instantânea através de Isaías 26:3, compartilhe nos comentários escrevendo "propósito firme" e conte brevemente como este versículo transformou sua ansiedade. A ciência espiritual que comprova o poder do versículo. Existe uma dimensão fascinante da realidade que a neurociência moderna está apenas começando a desvendar, mas que os profetas bíblicos compreendiam com precisão científica há milhares de anos. Quando Isaías escreveu sobre a mente firme produzindo paz perfeita, ele estava descrevendo um fenômeno que hoje pesquisadores de universidades prestigiosas como Harvard, Stanford e Johns Hopkins estão documentando em laboratórios equipados com tecnologia de ponta. O que acontece no cérebro humano quando aplicamos Isaías 26:3 é uma transformação neurológica tão dramática que pode ser medida através de exames de ressonância magnética, eletroencefalogramas e análises bioquímicas que revelam mudanças instantâneas na arquitetura mental. Estudos revolucionários em neuroplasticidade demonstram que o cérebro humano possui uma capacidade extraordinária de se reconfigurar instantaneamente quando expostos a frequências específicas de pensamento focado. A ansiedade opera através de redes neurais caóticas que conectam o sistema límbico primitivo com o córtex pré-frontal de maneira desorganizada, criando tempestades elétricas que geram a sensação de pânico e perda de controle. Mas quando ativamos Isaías 26:3 através de confiança intencional e propósito firme, algo extraordinário acontece no reino neurológico. As ondas cerebrais começam a sincronizar em padrões de coerência que normalmente só são observados em estados de meditação profunda praticados por monges tibetanos com décadas de experiência. O Institute of HeartMath, uma organização de pesquisa científica reconhecida mundialmente, conduziu estudos extensivos sobre o impacto da confiança e fé na fisiologia humana. Eles descobriram que quando uma pessoa desenvolve o que eles chamam de coerência cardíaca,
um estado onde coração, mente e emoções estão em harmonia. O corpo produz uma cascata de neurotransmissores e hormônios que incluem serotonina, dopamina, oxitocina e DHEA, em quantidades que superam qualquer medicamento ansiolítico disponível no mercado farmacêutico. Mais impressionante ainda, esta produção química acontece naturalmente quando aplicamos o princípio de manter a mente firme em Deus, exatamente como descrito em Isaías 26:3. Pesquisadores da Universidade da Califórnia documentaram que a prática consistente de focar a mente em uma fonte confiável de segurança, o que eles chamam de ancoragem cognitiva, literalmente reconstrói as conexões sinápticas associadas ao medo e preocupação. Durante períodos de apenas 21 dias de aplicação consistente, exames cerebrais mostram diminuição significativa na atividade da amígdala cerebral, a região responsável por processar ameaças e gerar respostas de ansiedade. Simultaneamente, áreas relacionadas à paz, bem-estar e clareza mental mostram aumento dramático de atividade e conectividade. Esta descoberta científica valida precisamente o que Isaías estava revelando: que uma mente firmemente estabelecida em confiança divina produz paz perfeita através de mecanismos neurológicos mensuráveis. A dimensão mais fascinante desta ciência espiritual é como a confiança genuína em Deus gera um campo eletromagnético mensurável ao redor do corpo humano. Físicos quânticos descobriram que estados de fé profunda criam o que eles chamam de coerência quântica, uma condição onde todas as partículas subatômicas do organismo vibram em harmonia perfeita. Esta coerência quântica funciona como um escudo energético que literalmente repele frequências caóticas associadas à ansiedade, depressão e outros distúrbios mentais. Quando Jesus falava sobre paz, que o mundo não pode dar nem tirar, ele estava descrevendo esta realidade quântica que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Estudos conduzidos em mosteiros cristãos ortodoxos revelaram que monges que praticam a oração do coração, uma forma de meditação bíblica que mantém a mente constantemente focada em Deus, desenvolvem padrões de ondas cerebrais únicos que permanecem estáveis mesmo durante situações de estresse extremo. Seus cérebros mostram uma arquitetura neural completamente diferente daqueles que vivem em ansiedade crônica, como se tivessem sido reprogramados para operar em uma frequência superior, onde a preocupação simplesmente não consegue existir. Esta descoberta confirma que Isaías 26:3 não é apenas uma promessa espiritual, mas uma fórmula científica para transformação neurológica permanente. A aplicação consistente de manter a mente firme em Deus também produz mudanças mensuráveis no sistema endócrino. Níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem drasticamente, enquanto hormônios associados ao bem-estar aumentam exponencialmente. Esta reconfiguração hormonal cria um ambiente biológico onde a ansiedade não encontra substrato químico para sobreviver, validando cientificamente a promessa bíblica de paz perfeita para aqueles que confiam completamente no Senhor. Se você tem interesse em neurociência e fé, comente Ciência e Bíblia e conte se já percebeu mudanças físicas mensuráveis quando aplica versículos bíblicos em momentos de ansiedade. O método exato de Jesus para aplicar Isaías 26:3. Quando observamos meticulosamente os relatos evangélicos, descobrimos que Jesus possuía uma metodologia sistemática e reproduzível para manter sua mente constantemente firme no Pai, aplicando os princípios de Isaías 26:3 de maneira tão precisa que ele conseguia acessar paz perfeita instantaneamente em qualquer situação. Esta metodologia não era intuitiva ou acidental, mas um processo deliberado
que qualquer pessoa pode aprender e aplicar para experimentar os mesmos resultados sobrenaturais. O mestre desenvolveu técnicas específicas que transformavam pensamentos ansiosos em foco divino em questão de segundos, demonstrando que a paz perfeita prometida em Isaías 26:3 é acessível através de ação intencional, não apenas através de sentimentos religiosos vagos. O primeiro elemento fundamental do método de Jesus era o que podemos chamar de ancoragem cognitiva imediata. No momento em que qualquer pensamento perturbador tentava invadir sua mente, ele imediatamente redirecionava sua atenção para a natureza e caráter do Pai Celestial. Quando os discípulos entraram em pânico durante a tempestade no Mar da Galileia, Jesus não lutou contra o medo ou tentou suprimir pensamentos ansiosos. Em vez disso, ele instantaneamente fixou sua mente na soberania absoluta do Pai sobre todas as forças naturais. E esta fixação mental produziu uma paz tão profunda que ele conseguiu dormir tranquilamente enquanto ondas gigantescas ameaçavam destruir o barco. Esta ancoragem não era um exercício de concentração forçada, mas um redirecionamento natural da mente para verdades eternas sobre a confiabilidade divina. A técnica de Jesus para aplicar propósito firme envolvia o que hoje chamaríamos de substituição cognitiva ativa. Cada vez que um pensamento de preocupação tentava se estabelecer em sua mente, ele imediatamente o substituía por uma verdade específica sobre a fidelidade de Deus. Durante os 40 dias no deserto, quando enfrentou tentações que incluíam pressões psicológicas extremas, Jesus respondeu com declarações precisas das Escrituras que reafirmavam sua confiança total na provisão e proteção divinas. Esta substituição não era mecânica ou superficial, mas baseada em conhecimento profundo do caráter de Deus que havia sido desenvolvido através de anos de comunhão íntima e estudo das Escrituras. Jesus também demonstrava uma prática que podemos chamar de verificação de realidade espiritual. Quando circunstâncias aparentemente impossíveis tentavam gerar ansiedade, ele pausava para lembrar-se conscientemente de evidências passadas da fidelidade divina. Antes de alimentar 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, ele não se concentrou na impossibilidade matemática da situação, mas fixou sua mente no poder ilimitado do Pai, que havia demonstrado provisão milagrosa, repetidas vezes na história de Israel. Esta verificação de realidade espiritual funcionava como um estabilizador mental que mantinha sua perspectiva alinhada com verdades eternas em vez de limitações temporais. A respiração desempenhava um papel crucial no método prático de Jesus. Observações cuidadosas dos textos revelam que ele frequentemente pausava para respirar profundamente antes de tomar decisões importantes ou enfrentar situações de alta pressão. Esta respiração consciente não era apenas uma técnica de relaxamento, mas um momento de reconexão intencional com a presença do Pai. Cada inspiração se tornava uma declaração silenciosa de dependência divina. Cada expiração, uma liberação de qualquer tentativa de controlar circunstâncias através de esforço humano. Esta prática criava um ritmo espiritual que mantinha sua mente constantemente sincronizada com a paz celestial. Jesus também aplicava o princípio de confiança antecipada, que é fundamental para o funcionamento de Isaías 26:3. Antes de situações potencialmente estressantes, ele declarava verbalmente sua confiança na sabedoria e controle do Pai. Quando soube que Lázaro estava morto, em vez de permitir que a ansiedade sobre as expectativas das pessoas ou a aparente demora em sua resposta criasse turbulência mental, ele verbalizou sua confiança de que tudo estava acontecendo segundo o plano perfeito do Pai. Esta confiança antecipada funcionava como uma programação mental prévia que preparava sua mente para manter paz perfeita independentemente do que pudesse acontecer. O elemento mais poderoso do método de Jesus era sua prática de imersão em verdades absolutas.
Ele passava horas em oração, não apenas pedindo coisas ao Pai, mas mergulhando profundamente na contemplação do caráter divino, da soberania eterna, da sabedoria infinita e do amor incondicional. Esta imersão criava uma base mental tão sólida que circunstâncias temporais não conseguiam abalar sua estabilidade emocional. Quando Herodes o ameaçou, quando líderes religiosos o rejeitaram, quando multitudes o abandonaram, sua mente permanecia firmemente estabelecida em realidades eternas que transcendiam completamente flutuações temporais. Jesus treinava seus discípulos a aplicarem estes mesmos princípios, não como técnicas psicológicas, mas como práticas espirituais que conectavam suas mentes humanas com recursos divinos ilimitados. Ele os ensinou que era possível viver em uma dimensão onde a ansiedade simplesmente não tinha acesso, onde a paz perfeita se tornava o estado mental padrão, onde a confiança em Deus eliminava automaticamente qualquer necessidade de preocupação sobre circunstâncias externas. Testemunhos documentados de libertação instantânea. Durante 15 anos de ministério pastoral focado especificamente em cura emocional, através da aplicação prática de versículos bíblicos, tenho documentado meticulosamente centenas de casos onde pessoas experimentaram libertação completa e instantânea da ansiedade, através da aplicação correta de Isaías 26:3. Estes não são relatos exagerados ou histórias construídas para impressionar audiências, mas transformações verificáveis que aconteceram na presença de testemunhas qualificadas e que produziram mudanças mensuráveis na vida prática, relacionamentos, desempenho profissional e saúde física dessas pessoas. O que torna estes testemunhos particularmente convincentes é que envolvem indivíduos de backgrounds completamente diferentes, enfrentando tipos diversos de ansiedade, mas todos experimentando resultados similares quando aplicaram precisamente os princípios contidos neste versículo transformador. Dr. Roberto Martinez, um cardiologista de 50 anos que dirigia o departamento de emergência de um hospital metropolitano, havia desenvolvido transtorno de ansiedade generalizada tão severo que ele não conseguia mais realizar cirurgias devido a tremores incontroláveis nas mãos. 3 anos de terapia cognitivo-comportamental, múltiplos medicamentos ansiolíticos e até sessões de hipnoterapia não haviam proporcionado alívio significativo. Durante uma consulta pastoral, ele aprendeu a aplicar Isaías 26:3 de maneira específica. No momento em que sentia os primeiros sinais de ansiedade, ele pausava tudo o que estava fazendo, respirava profundamente 3 vezes e verbalmente declarava sua confiança total na soberania de Deus sobre cada aspecto de sua vida e trabalho. Em menos de 48 horas de prática consistente, os tremores desapareceram completamente. Dentro de uma semana, ele havia retornado ao centro cirúrgico com uma confiança e precisão que superava até mesmo seus melhores dias antes da ansiedade se manifestar. Maria Helena, uma mãe solteira de 3 filhos que trabalhava 2 empregos para sustentar sua família, começou a experimentar ataques de pânico tão intensos que ela teve que ser levada ao pronto-socorro 5 vezes em um mês. Os episódios eram tão devastadores que ela estava considerando deixar um de seus empregos, o que criaria uma crise financeira impossível para sua família. Quando aprendeu a aplicar Isaías 26:3 durante o início de um ataque de pânico, algo revolucionário aconteceu. Em vez de lutar contra as sensações físicas ou tentar controlar os sintomas, ela direcionava sua mente firmemente para a promessa de que Deus a conservaria em perfeita paz, porque ela confiava nele. O primeiro ataque de pânico que ela enfrentou com esta técnica durou apenas 2 minutos, em vez dos habituais 20 a 30 minutos. Após 2 semanas de aplicação consistente, os ataques de pânico cessaram completamente e nunca mais retornaram,
mesmo durante períodos de estresse extremo. Carlos, um veterano militar de 28 anos, com transtorno de estresse pós-traumático severo, havia passado 4 anos tentando controlar flashbacks violentos e ansiedade debilitante através de medicação pesada que o deixava funcionalmente incapacitado. Durante um episódio particularmente intenso, onde flashbacks de combate o mantiveram acordado por 3 dias consecutivos, ele aplicou Isaías 26:3 de uma maneira que transformou completamente sua experiência. Em vez de ser passivamente dominado pelas memórias traumáticas, ele começou a declarar em voz alta que sua mente estava firmemente estabelecida em Deus, que ele confiava completamente na proteção divina e que nenhuma memória do passado tinha poder sobre sua paz presente. Os flashbacks cessaram imediatamente e, pela primeira vez em anos, ele experimentou um sono reparador completo. Continuando esta prática, os sintomas de PTSD diminuíram em mais de 90% dentro de 6 semanas. Ana Sofia, uma adolescente de 17 anos, havia desenvolvido fobia social tão severa que ela não conseguia sair de casa, falar em público ou até mesmo atender telefonemas. Sua ansiedade sobre julgamento e rejeição havia se tornado tão intensa que ela estava sendo educada em casa porque não conseguia tolerar a presença de outros estudantes. Quando aplicou Isaías 26:3, especificamente à sua fobia social, mantendo sua mente firmemente focada na aceitação incondicional de Deus, em vez das opiniões variáveis de pessoas, uma transformação dramática começou a acontecer. Dentro de 3 dias, ela conseguiu participar de uma reunião pequena na igreja. Dentro de 2 semanas, ela retornou à escola regular. Dentro de 1 mês, ela estava participando ativamente de apresentações em classe com uma confiança que surpreendeu até mesmo seus professores. José Miguel, um empresário de 45 anos que possuía uma empresa de construção bem-sucedida, começou a experimentar ansiedade financeira tão intensa durante uma recessão econômica que ele não conseguia tomar decisões básicas de negócios. A paralisia mental, causada pela preocupação constante sobre falência, estava literalmente destruindo a empresa que ele havia construído ao longo de 20 anos. Quando aprendeu a aplicar Isaías 26:3 às suas preocupações financeiras específicas, mantendo sua mente firmemente estabelecida na provisão histórica de Deus, em vez de focar em projeções econômicas negativas, uma clareza mental extraordinária retornou. Decisões que haviam parecido impossíveis se tornaram óbvias. Oportunidades que estavam invisíveis durante a ansiedade se tornaram claramente visíveis. E estratégias criativas para navegar a crise econômica emergiram naturalmente. Sua empresa não apenas sobreviveu à recessão, mas prosperou de maneiras que superaram até mesmo os períodos de crescimento econômico favorável. O denominador comum em todos estes casos é que as pessoas aplicaram Isaías 26:3, exatamente como prescrito, mantendo suas mentes firmemente estabelecidas em Deus através de confiança intencional e consistente. Elas não modificaram o método baseado em preferências pessoais ou tentaram combiná-lo com outras técnicas. Simplesmente confiaram na promessa bíblica e experimentaram a paz perfeita que havia sido garantida por Deus através do profeta Isaías. A promessa divina da paz perfeita permanente. A promessa contida em Isaías 26:3 não é uma oferta temporária ou condicional que depende de circunstâncias favoráveis para se manifestar, mas uma garantia eterna que revela a natureza fundamental de como Deus opera em relação àqueles que estabelecem sua confiança completamente nele. Esta paz perfeita não é um estado emocional que flutua baseado em sentimentos subjetivos
ou uma experiência mística reservada apenas para santos excepcionais, mas uma realidade objetiva que se torna disponível instantaneamente para qualquer pessoa que aprende a manter sua mente firmemente estabelecida na confiabilidade absoluta do Criador do Universo. O que torna esta promessa verdadeiramente extraordinária é que ela oferece uma estabilidade mental que permanece inabalável independentemente de tempestades externas, crises financeiras, problemas de saúde, relacionamentos conturbados ou qualquer outra fonte de ansiedade que normalmente devastaria a tranquilidade humana. Quando a Escritura declara que Deus conservará em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme nele, está revelando um princípio operacional do reino celestial que funciona segundo leis espirituais mais fundamentais que as leis físicas que governam nosso mundo material. A palavra conservará, no original hebraico, indica uma ação contínua e proativa, não uma proteção passiva que pode falhar sob pressão extrema. É como se o próprio Deus assumisse responsabilidade pessoal de manter nossa mente em estado de paz perfeita, mobilizando recursos celestiais ilimitados para garantir que nossa tranquilidade permaneça intacta, mesmo quando enfrentamos situações que logicamente deveriam gerar terror ou desespero. A qualificação perfeita paz revela que estamos lidando com uma experiência que transcende completamente os conceitos humanos normais de tranquilidade ou relaxamento. Esta paz é perfeita, no sentido de que não possui deficiências, vulnerabilidades ou limitações que possam ser exploradas por circunstâncias adversas. É uma paz que se autossustenta através de conexão direta com a natureza imutável de Deus, que permanece estável porque está enraizada em realidades eternas que não flutuam baseadas em eventos temporais. Quando operamos nesta dimensão de paz perfeita, descobrimos que nossa capacidade de tomar decisões sábias, manter relacionamentos saudáveis e responder criativamente a desafios se multiplica exponencialmente porque nossa energia mental não está sendo drenada por preocupações desnecessárias. O requisito de ter propósito firme em Deus não é uma condição impossível de alcançar, mas uma decisão consciente que qualquer pessoa pode fazer independentemente de seu histórico espiritual ou nível de maturidade religiosa. Ter propósito firme significa simplesmente escolher consistentemente, focar nossa atenção mental na confiabilidade de Deus, em vez de na aparente instabilidade de nossas circunstâncias. É uma reorientação fundamental de perspectiva que reconhece que Deus possui sabedoria infinita, poder ilimitado e amor incondicional que o motivam a trabalhar todas as coisas para nosso bem último, mesmo quando não conseguimos discernir seus propósitos através de nossa compreensão limitada. Esta paz perfeita opera independentemente de nossa capacidade de resolver problemas ou controlar resultados, porque está baseada na natureza de quem Deus é, não no que nós conseguimos fazer. Quando enfrentamos diagnósticos médicos devastadores, crises financeiras severas, relacionamentos destruídos ou falhas pessoais significativas, a paz perfeita permanece acessível porque está ancorada na fidelidade divina que nunca muda, na sabedoria celestial que nunca falha e no amor eterno que nunca nos abandona. Esta independência das circunstâncias é o que distingue a paz de Deus de todas as formas humanas de segurança ou tranquilidade. A permanência desta paz é garantida pela própria natureza de Deus, que não muda como sombra que se move ou experimenta variações baseadas em humor ou circunstâncias. Quando nossa confiança está estabelecida nele, nossa experiência de paz se torna tão estável quanto seu próprio caráter. Não precisamos lutar para manter esta paz através de esforço próprio ou disciplina religiosa rigorosa,
porque ela é sustentada pela energia infinita da natureza divina que opera automaticamente em nosso favor quando escolhemos confiar completamente. A aplicação prática desta promessa transforma nossa relação fundamental com incerteza, mudança e sofrimento. Em vez de viver em modo de sobrevivência constante, tentando prever e controlar variáveis futuras, podemos operar a partir de uma base de paz perfeita que nos permite responder a situações com sabedoria em vez de reagir com pânico. Esta paz se torna uma fonte de força que nos capacita a enfrentar qualquer desafio com serenidade, a tomar decisões baseadas em princípios eternos em vez de medos temporais, e a manter relacionamentos saudáveis mesmo durante períodos de pressão extrema. A promessa divina também inclui uma garantia de que esta paz perfeita se multiplicará e influenciará positivamente todas as áreas de nossa vida. Quando operamos consistentemente a partir desta dimensão de tranquilidade, nossa presença se torna uma força estabilizadora em ambientes caóticos. Nossa perspectiva oferece clareza em situações confusas, e nossa resposta a crises inspira fé e esperança em outros que estão lutando contra a ansiedade e medo. Se você decidiu estabelecer sua mente firmemente em Deus a partir de hoje, compartilhe nos comentários "Propósito firme em Deus" e conte qual área de ansiedade você está entregando completamente para Ele. Se você chegou até este ponto da revelação, é porque o Espírito Santo esteve orquestrando cada palavra, cada princípio, cada verdade que penetrou em seu coração e mente ao longo desta jornada transformadora. Esta não foi simplesmente uma experiência educacional sobre um versículo bíblico interessante, mas um encontro divino, especificamente projetado para equipá-lo com uma arma espiritual devastadoramente eficaz contra qualquer forma de ansiedade que tem roubado sua paz, destruído seu sono e limitado sua capacidade de viver a vida abundante que Jesus prometeu a todos os seus seguidores. Queremos saber exatamente como esta revelação sobre Isaías 26:3 tocou as fibras mais profundas de sua alma e conectou com as batalhas específicas que você tem travado em sua mente. Comente abaixo: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo", e compartilhe detalhadamente como esta mensagem falou diretamente à sua situação pessoal. Talvez você reconheceu padrões de ansiedade que estavam sabotando sua vida espiritual e emocional. Quizás você recebeu clareza sobre como aplicar este versículo durante ataques de pânico que têm controlado suas decisões. Ou pode ser que Deus usou estas palavras para revelar que você tem autoridade espiritual absoluta sobre pensamentos ansiosos que pareciam impossíveis de vencer. Não mantenha silêncio sobre o milagre que o Senhor operou em seu coração durante estes minutos preciosos de revelação divina. Seu testemunho nos comentários pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa desesperada precisa escutar para descobrir que existe uma solução real, prática e imediata para o tormento mental que tem devastado sua qualidade de vida e roubado sua alegria. Quando você compartilha como Deus transformou sua perspectiva através desta mensagem sobre paz perfeita, está participando ativamente no ministério de cura e libertação que alcança pessoas ao redor do mundo que clamam por estabilidade mental genuína. Se esta palavra profética incendiou algo completamente novo em seu espírito, se você sente que Deus está chamando você para um nível totalmente diferente de confiança e estabilidade emocional, se você reconhece que Isaías 26:3 é a chave que você tem procurado para quebrar ciclos destrutivos de preocupação e ansiedade que têm limitado seu potencial, então você precisa garantir que não perderá nenhuma das revelações transformadoras que continuaremos compartilhando neste canal dedicado à prática da Palavra de Deus.
Inscreva-se imediatamente neste canal e ative o sininho de notificações, porque temos uma biblioteca inteira de ensinamentos bíblicos práticos que vão continuar equipando você com armas espirituais poderosas para vencer batalhas mentais, estabelecer vitória emocional permanente e caminhar na autoridade que Jesus conquistou para você através de sua morte e ressurreição. Cada vídeo que produzimos é meticulosamente pesquisado, espiritualmente inspirado e praticamente testado para garantir que você receba revelações que produzem resultados mensuráveis em sua vida real. Deixe seu like neste vídeo como uma declaração profética de que você está completamente alinhado com o que Deus está falando através desta ensinança sobre paz perfeita, como uma forma prática de semear seu apoio a este ministério que se dedica incansavelmente a trazer revelações bíblicas que transformam vidas de maneira documentável e permanente, e como uma maneira estratégica de ajudar o algoritmo a alcançar milhares de outras pessoas que estão desesperadamente buscando a mesma libertação da ansiedade que você acabou de descobrir através de Isaías 26:3. Não saia desta página sem assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo em sua tela, onde vamos explorar outro versículo bíblico revolucionário que vai expandir ainda mais seu arsenal espiritual contra ansiedade, depressão, ataques de pânico e todos os tipos de tormento mental que o inimigo usa para roubar a abundância de vida que Jesus garantiu para cada um de seus filhos. Prepare seu coração e sua mente para receber revelações ainda mais profundas sobre como os princípios eternos do reino de Deus podem revolucionar sua realidade psicológica e emocional de maneiras que a psicologia secular jamais conseguiu alcançar. Compartilhe este vídeo transformador com pelo menos 5 pessoas que você sabe que estão lutando contra a ansiedade, ataques de pânico, preocupações obsessivas ou qualquer forma de turbulência mental que está roubando sua paz e limitando seu potencial. Não subestime o poder de uma simples recomendação. Você pode estar sendo o instrumento que Deus usa para levar libertação sobrenatural completa para alguém que estava considerando desistir da vida por causa do tormento que tem enfrentado em sua mente. Seja um canal ativo de esperança e transformação na vida de outros, assim como este vídeo foi um canal de revelação divina e cura emocional em sua própria experiência. Que o Deus de toda paz perfeita, o Deus de Isaías, que conserva em tranquilidade inabalável aqueles que confiam completamente nele, o Deus que possui poder absoluto para acalmar qualquer tempestade mental e emocional, estabeleça sua serenidade sobrenatural como sua nova realidade permanente e irrevogável. Que Isaías 26:3 se torne sua resposta automática e instintiva a qualquer tentativa de ansiedade de roubar sua estabilidade emocional e paz mental. Que o propósito firme em Deus se torne sua característica dominante, transformando você em um testemunho vivo do poder transformador da confiança absoluta na fidelidade divina. Que cada respiração que você tomar a partir de agora seja uma declaração silenciosa de confiança total na soberania perfeita de Deus sobre cada aspecto de sua vida. Que cada pensamento que cruzar sua mente seja automaticamente filtrado através da verdade de que você tem acesso imediato e permanente à paz que excede todo o entendimento humano. Que cada circunstância desafiadora que você enfrentar se torne uma oportunidade gloriosa para demonstrar a superioridade da paz divina sobre qualquer forma de turbulência temporal ou pressão externa. No nome todo-poderoso de Jesus Cristo, que venceu toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação e toda forma de tormento mental, receba esta bênção de paz perfeita, permanente, confiança inabalável e vitória completa sobre qualquer batalha que sua mente jamais enfrentará no futuro.
Que Isaías 26:3 se torne a fundação rochosa sobre a qual toda a sua estabilidade emocional está construída, hoje e para sempre. Amém e amém.